Oi, gente. No vídeo de hoje, como vocês sabem, a gente tá fazendo as trajetórias agora. E chegou o momento de eu falar com vocês sobre a minha trajetória. Você veio pelo título do vídeo, pode saber que sim, eu consegui ser aprovado na medicina aqui na UFMG, trabalhando e fazendo cursinho. Daí eu vou contar um pouco sobre a minha história, como eu cheguei aqui, e espero que vocês gostem. Antes de tudo, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque é bem importante pra gente, porque é um número pequeno de pessoas que a gente consegue alcançar ainda, mas se você se inscrever, você consegue contribuir bastante pra gente. Então, iniciando, eu vim de escola pública, desde o meu fundamental, meu prézinho e tal. Eu estudei em escola pública e a partir do ensino médio eu entrei no Colégio Técnico Federal, que era um ensino médio concomitante com técnico. Eu fiz essa prova para esse colégio depois do primeiro ano do ensino médio. Ou seja, quando eu entrei nele, eu entrei no segundo ano do médio e no primeiro do técnico. Isso fez uma confusãozinha depois, mas aí eu vou explicando. Travou. Pera, tô pensando. Não, pode deixar. Achei que você deveria parar. Não. Você não tem que acreditar. Então, começando no ensino médio. Assim que eu iniciei o ensino médio, eu não tinha a mínima percepção do que eu queria e nem da dificuldade que isso traria pra mim. Então, pra mim, o ensino médio foi bem tranquilo. Tipo, eu fazia as minhas obrigações e era isso. A partir do terceiro ano, que acho que é um dos períodos piores, assim, da vida escolar, que é o momento que você é bombardeado por tanta coisa, tanta informação, a questão de vestibular, Enem e tal. Daí, no fim desse ano, eu decidi que eu ia fazer medicina. Só que foi, tipo, bem no fim do ano, então não teria nem como eu começar a me preparar do nada. Aí eu só aceitei isso mesmo. Aí eu fiz o Enem pra fazer tipo um teste mesmo, pra saber o que eu teria que trabalhar no próximo ano. Daí eu fiz esse Enem, não tive um resultado bom. Não necessariamente bom, foi um resultado razoável, mas nem perto do que eu precisava. Daí eu tive, pra mim, o que eu teria que melhorar. Só que aí vieram outras coisas, porque eu ainda tinha um ano de técnico pra fazer, e não sei se todos os técnicos funcionam assim, mas pelo menos o meu, no último ano você tem que fazer um trabalho, que é o TCC, que normalmente os cursos de graduação também tem. Daí é um ano bem complicado. Só que, como eu fazia esse técnico e médio em outra cidade, isso comia bastante no meu horário. Então ficou impossível, na verdade, de eu tentar fazer algum cursinho na minha cidade, porque tem um tempo de deslocamento, também tem um custo que você tem de ficar indo de uma cidade para outra e tal. Daí eu decidi fazer o cursinho online. Eu consegui tentar organizar o máximo possível dos meus horários para eu conseguir estudar essa matéria do cursinho online e também não deixar o meu técnico de lado, porque eu queria terminar ele. Esse ano realmente foi um ano de aprendizado, que eu aprendi a estudar da melhor forma que eu conseguiria aprender, só que ainda cometi muitos erros quanto a negligenciar matérias ou focar numa coisa que eu já era bom só porque eu era bom naquilo, então eu tinha um bom desempenho. Então acho que isso foi um ponto fraco que eu descobri nesse ano, que foi no ano de 2016. Isso, eu formei no ensino médio de 2015, terminei o técnico em 2016. Esse ano foi um ano de muito aprendizado, eu consegui melhorar bastante minha nota de matemática, cerca de 120, 130 pontos, porque foi basicamente o que eu foquei. O meu curso, eu fiz curso técnico em informática, não é um curso pesado de exatas, mas te traz um pensamento técnico, um pensamento de lógica muito bom. E isso contribuiu bastante para o meu melhoramento em matemática. Daí, nesse ano eu foquei basicamente em matemática e em algumas coisas que eu gostava, tipo biologia, história e tal, que eu consegui progredir, mas as matérias que eu ainda tinha dificuldade, eu continuava tendo dificuldade, continuava tendo uma nota ruim. Redação eu consegui melhorar um pouco, mas mesmo com a dinâmica do cursinho online, ainda não me fez ter aquela, não sei, uma obrigação, mas sim ficar mais focado nisso e ver a importância da redação na nota final. Daí eu não consegui passar, eu fiquei em sétimo como excedente em uma faculdade daqui de Minas, mas aí eu
olhei para toda essa conjuntura depois de formado e pensei assim, não, agora a alternativa é fazer um cursinho presencial. Só que aí já veio outro peso, que é a questão do custo. Eu sabia muito bem que eu não queria fazer a minha família arcar com isso, porque eu realmente não sabia se eu iria passar. Então eu pensei comigo, eu tô com meu técnico formado, então eu tenho a opção. Eu posso trabalhar e pagar um cursinho presencial que vai me trazer uma nova experiência do que eu já tinha feito, que seria o online. Daí eu resolvi e eu comecei trabalhando de 8 às 5, 5h30, e eu fazia cursinho de 6h40 até as 10h30. Aí eu continuei a fazer academia, eu fazia academia de 6 às 7, e depois eu ia pro trabalho e ia pro cursinho. Eu não vou me apegar muito a essa rotina, se vocês acharem interessante vocês podem comentar aí embaixo, que a gente pode ver de fazer um outro vídeo que eu conto detalhado, tipo cronograma e tal. Mas basicamente esse ano foi um ano que passou muito rápido, realmente. Eu não vou falar que eu tinha tempo para fazer o que eu gostava, porque eu realmente não tinha tempo. Eu vivia em função de estudar, porque em todo o tempo livre que eu tinha, eu tava com um caderno, eu tava com exercício, eu tava batendo a cabeça em livro, mas isso no fim teve um resultado positivo, mas eu acho que isso desgasta bastante a pessoa. Um sentimento que eu tinha durante esse ano, que foi o ano de 2018, foi um sentimento de esgotamento total. Tipo, de todas as formas possíveis. Eu não conseguia me concentrar em mais nada e isso me deixava mais apavorado ainda. Principalmente no ambiente de cursinho, que você vê que muita gente está dedicada apenas ao cursinho, a pessoa ela consegue fazer 1 milhão de coisas, ela sempre está em dia com a matéria, ela sempre consegue discutir com o professor alguma coisa, enquanto você está lá sempre correndo atrás daquilo. Você tem um dia de trabalho, depois você vai para esse cursinho à noite e você ainda tem que enfrentar uma nova coisa, começar a aprender outras coisas, porque a dinâmica do cursinho é uma coisa bem rápida. Matéria diferente, afinal são 3 anos em um. Então, isso me esgotou de uma forma que, no fim desse período, que foi pós-ENEM, eu estava realmente esgotado de tudo. Eu não conseguia me concentrar em muita coisa. Eu até brinco que eu tentava assistir algum filme, alguma coisa assim, eu não conseguia ficar concentrado por muito tempo. Porque o ano realmente foi um ano bem desgastante. Então, quando o pessoal me chama no direct perguntando eu consigo passar em medicina e tal, mesmo trabalhando, eu falo, sim, não, consegue. Mas você tem que abdicar e ter uma força que eu não sei se realmente tem um saldo tão positivo assim, sabe? Você entra na faculdade, você já tá com aquele sentimento de esgotamento, não é uma coisa que tipo, 1 mês de férias já tô todo reestabelecido. É uma questão de psicológico mesmo, que você tá naquele ano desgastante e você já entra pra faculdade e vai, assim, num mundo totalmente diferente daquele de cursinho. Enfim, esse foi realmente o ano mais pesado de todos, porque eu assumi muitas responsabilidades e a carga que isso tem, principalmente quando você já tem um tempo de formado, tipo, eu formei em 2015 e eu tava, teoricamente, na minha 3ª tentativa. Mesmo já tendo feito o ENEM desde o primeiro ano do ensino médio, mas isso não vem ao caso. Na verdade, até vem ao caso. Eu recomendo bastante quem está começando o ensino médio agora, faz o ENEM como treineiro, só que você conseguir se adequar, ver tempo de prova e tal, ver quanto tempo você vai demorar para fazer essa prova, você vai ficar mais cansado no começo, mais cansado no fim, e você consegue ver na questão de acesso, tipo, você começa acertando todas as questões e termina errando a maioria, então quer dizer que você tem que trabalhar um pouco isso. Então eu faço o ENEM desde o primeiro ano do ensino médio, então eu fiz, primeiro, segundo, terceiro, eu fiz 5 ENEMs, então é uma quantidade bem grande, mas enfim. Esse ano, mesmo sendo cansativo, mesmo sendo exaustivo, eu consegui conquistar a vaga que eu queria, eu consegui entrar na faculdade que eu queria, e isso foi muito gratificante para mim, porque eu realmente não sabia o que ia acontecer se eu não passasse. Você acaba colocando uma pressão muito grande em você, porque você tá vendo que você tá fazendo o seu máximo naquilo. Não tem como você fazer mais que aquilo. Eu passava os fins de semana estudando, todo o tempo livre que eu tinha eu tava lá, e eu via que eu tô fazendo o meu máximo, e é isso. Se eu não passasse, eu não sabia realmente o que eu ia fazer, o que eu teria que mudar, porque eu não tinha espaço para adicionar mais nada no meu dia. Então, foi muito gratificante ter sido aprovado,
E é o recado que eu deixo para as pessoas que passam por uma situação parecida, que você consegue sim. É uma questão de adequar, é uma questão de bater a cabeça, é uma questão de ver o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo de certo. Você se conhecer mesmo, você ver qual é a melhor forma de estudo, você ver o... Porque, tipo, não adianta você pegar uma coisa e ficar estudando por 3, 4 horas se você não está absorvendo nada daquilo. Você tem que se conhecer, você tem que saber como a melhor forma de você aprender tal coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma forma que você usa para estudar uma matéria de exatas que você vai estudar uma matéria de humanas. Então, acho que aprimorar o seu tempo, aprimorar a qualidade de estudo, porque um professor meu falava muito comigo, porque eu sempre conversava com ele dessa situação minha e tal, e que como eu precisava alcançar uma nota tão grande, eu não sabia se eu ia conseguir, tendo a rotina que eu tinha. Então, ele falava que quantidade não é sinônimo de qualidade. Então, não adianta você ficar estudando o dia inteiro se você não está aprendendo nada. Então, esse é o meu recado que eu deixo para vocês. Se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo mais detalhado sobre rotina e tal, vocês deixam aí embaixo. Agradeço muito a todo mundo que assistiu até aqui. Falando de novo, curte o vídeo, se inscreve no canal. E se tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aí embaixo também. Um beijo, até a próxima.